As crianças do Jardim 2 estudaram sobre todos os camelídeos durante o ano, mas para esse POMAC, as crianças do Jardim 2D focaram seus estudos nas alpacas. E eu vou contar para vocês alguns dados que as crianças usaram de toda a pesquisa que nós fizemos para construir cartazes para que nós pudéssemos expor. As crianças escolheram os dados, as informações e escreveram, ilustraram e confeccionaram esses cartazes, pintaram as caixas para montar esse expositor, né? E fizeram também alpacas fofinhas de tecido. Eles desenharam, eles encheram, eles fizeram os detalhes para formar esse espaço do Jardim 2D sobre as alpacas. E eu vou falar para vocês algumas curiosidades, alguns dados que as crianças pesquisaram. As alpacas foram encontradas originalmente no Peru, na Bolívia e no Chile. Elas são tosquiadas uma vez ao ano e a sua fibra é usada para a produção de roupas, tapetes e cobertores. As comunidades locais se sustentam com as vendas dessa fibra. Essa fibra é resistente ao fogo e tem até 22 tonalidades diferentes. Existem duas espécies de alpacas, a suri e a ruiacaia. A suri, ela é 10% das alpacas que existem. E as ruacaias, elas são 90% das alpacas que existem. Então, existem muito mais ruacaias do que as suris. Elas são mamíferos e herbívoros. Podem dar à luz até um filhote por ano e vivem até 20 anos. Um dado curioso é que as alpacas gostam de cantarolar e de tirar fotos. Meninas, Jardim 2C ficou com camelos e dromedários. Primeiramente, levei para a sala várias curiosidades sobre os camelos e os dromedários, e cada criança escolheu uma curiosidade para poder estar escrevendo nessa folha de acetato e fazendo o seu desenho para a gente expor, tá? Falando um pouquinho para vocês, os camelos, eles são ruminantes, tá? Eles têm o estômago dividido em 4 câmaras e isso ajuda no processo de digestão. É importante salientar que nos momentos de escassez, os camelos, eles contam com a fonte de energia que está em suas corcovas, tá? Os alunos também colocaram que os machos são maiores que as fêmeas. Os camelos, eles se destacam por terem 2 corcovas diferentes dos dromedários, que só tem uma corcova, tá? As corcovas, elas se inclinam e ficam murchas quando os camelos estão com falta de nutrientes, né? Então, quando a gente vê a corcunda baixa, murcha, é porque eles estão com falta de nutrientes, tá? Os camelos, eles possuem uma pelagem que varia do branco ao castanho escuro. Eles diferenciam-se dos dromedários por terem 2 corcovas, e os dromedários somente uma. Eles têm apenas 2 dedos e as patas dos camelos, eles são fofinhas por baixo, que permitem os camelos a caminharem por partes, né, de areia quente e não se machucarem. Eles podem comer qualquer coisa, inclusive cactos, porque no interior da sua boca tem um revestimento grosso que impede a penetração dos espinhos dos cactos, né? Deixa eu ver o que mais. Eles têm cílios longos e densos. Eles possuem 2 fileiras de cílios e 3 pálpebras, que funcionam como uma barreira protetora para a poeira, né, a areia do deserto, que venha a entrar nos olhos dos camelos. Nós preparamos também, além desse painel de curiosidades, nós preparamos também uma caixinha, que é o deserto, representando o deserto e o camelo. Uma caixinha com areia
que o camelinho vai se mexendo como se ele estivesse andando, tá? Essa foi a arte que nós preparamos sobre os camelos e dromedários, que foi a parte que o Jardim 2C ficou. Então, é isso que estamos apresentando a vocês. A turma do Jardim 2B brincou e explorou as curiosidades sobre os guanacos, conectando o aprendizado com suas vivências do dia a dia. Então, o que as crianças aprenderam sobre o guanaco no decorrer desse período? Que é um animal ruminante, que vive, que habitam as diversas paisagens sul-americanas, vivem nas montanhas e terras altas da Argentina, Bolívia, Chile, Peru e Paraguai. É uma espécie considerada o maior selvagem da América do Sul, medindo entre 1,20 m e 1,75 m da cabeça ao tronco, enquanto a sua cauda pode atingir até 25 centímetros. A expectativa de um guanaco é de 20 a 25 anos e que eles podem passar até 4 dias sem beber água. A outra característica é a pelagem castanha, com parte inferior branca e cara preta, que permite o guanaco camuflar-se em desertos, arbustos e estepes. A cabeça é pequena e tem orelhas pontudas, o pescoço é longo e curvo, e as pernas também, longas e finas. Sua característica marcante são seus grandes olhos castanhos, utilizados para se manter atento a qualquer perigo, e podem pesar cerca de 90 quilos. Uma curiosidade que as crianças gostaram muito é que uma das principais funções do guanaco é de espalhador de sementes. Depois de se alimentar de plantas e frutos, o guanaco transporta as sementes em seu sistema digestivo e as deposita em diferentes locais por meio dos seus excrementos. E aí a gente fala cocô e eles dão risadas. Dessa forma, ele contribui para o processo de regeneração da vegetação e para a diversificação na espécie. As crianças aprenderam também que os guanacos se alimentam principalmente de cogumelos, ervas, arbustos, árvores e cactos também. Outra curiosidade que foi bem interessante, que as crianças gostaram muito, foi em relação aos filhotes dos guanacos. Que depois de 11 meses, um único filhote nasce e ele é chamado de chulengo. E os chulengos são capazes já de andar, logo após o nascimento, já são capazes de andar. Os jovens chulengos machos são expulsos do rebanho ao completarem cerca de 1 ano de idade. E outro ponto que foi destacado também foi em relação à proteção ao guanaco, O guanaco enfrenta várias ameaças que colocam sua sobrevivência em risco, inclusive o fato de ser caçado para obter peles. Da mesma forma, a perda de habitat, o atropelamento por carros e o ataque de cães, também que afetam negativamente sua população. Então, assim, com o intuito de proteger esse animal e seu habitat, algumas reservas naturais no Chile, como o Parque da Patagônia, adotaram medidas de conservação e protocolos de cuidados com esse animal. Então, a gente fechou o trabalho destacando o papel de cada um de nós, que é importante que todos nós façamos nossa parte para proteger os animais da Patagônia e seu habitat natural. O Jardim 2A ficou responsável pelo camelídeo lhama. Para representar o estudo e a pesquisa realizada pela turma, foram criados cartazes e ficaram incríveis. Os alunos escreveram curiosidades sobre as lhamas e ilustraram essas informações com muito capricho e criatividade. Durante a discussão sobre as cores a serem utilizadas nos desenhos, nós decidimos que a técnica seria da monocromia, usando apenas preto e branco como base. Essa escolha conferiu um efeito especial e elegante aos cartazes, destacando a originalidade e a imaginação dos pequenos artistas. É realmente maravilhoso apreciar as obras deles, que refletem todo o aprendizado e o esforço coletivo. Bom, o país que tem mais lhamas é a Bolívia. Muito bom. Quando a lhama está irritada, o que ela faz? Muito bem. E as lhamas, elas são
Misturada a calcário, elas podem ajudar na preservação dos rios de mineradora. Isso mesmo, Ricardo, eu gostei. Outra coisa que é importante saber sobre as lhamas é que elas são animais que elas podem ser domesticadas. Elas podem ser domesticadas. E quem sabe aqui o que significa animal ruminante? Que volta a comida vai pra barriga, mas volta pra boca pra mastigar. Muito bem, a lhama come, mastiga a comida, desce para o estômago e depois volta novamente Para mastigar. Muito bem. E para fechar, além dos cartazes, cada criança desenhou, pintou e recortou sua própria lhama, expressando sua criatividade de forma única. Em seguida, utilizando palitos de picolé e barbante, elas criaram uma pequena tecelagem para enfeitar as lhamas, adicionando um toque especial e artesanal aos trabalhos. Essa atividade não apenas estimulou a imaginação, mas também promoveu o trabalho em equipe e aprimorou as habilidades manuais dos alunos. O resultado, é claro, foi um lindo conjunto de lhamas decorativas que simbolizam o aprendizado e a dedicação da turma, mostrando o quanto se divertiram durante o processo de aprendizagem. Quem gostou de aprender sobre os camelídeos? Vocês arrasaram, Jardim 2. A turma do Jardim 2D ficou responsável para falar sobre as vicunhas. Nós estudamos o estilo de vida, os costumes, os hábitos, as características das vicunhas. Cada criança fez uma frase e logo abaixo da frase um desenho relacionado a ela. Nós construímos essas caixas, esses cubos, e em cada face desse cubo tem uma característica e vale muito observar a riqueza de detalhe dos desenhos das crianças. A parte da arte, nós fizemos uma família de vicunhas, né? As crianças, elas construíram com caixas de ovos as famílias, e aí nós colocamos como se fosse um porta-retrato. Então, a ideia é a minha família versão vicunha. Essa é a ideia, porque aí ali tem o papai dele, a mamãe dele, a própria criança, e se tiver irmãos também estão ali nesse porta-retrato. Então, essa é a arte feita pelo Jardim 2E. Também não podemos esquecer de registrar que as crianças do Jardim 2 participaram do vídeo que será exposto no final, no fechamento da Expomac. As crianças falaram, né, gravaram suas falas e ilustraram cada pedacinho do vídeo. Também confeccionaram os desenhos dos expositores de curiosidades dos camelídeos em geral, que também está no auditório, que é o último momento ali do fechamento da Expomac. As crianças também do Jardim 2 ilustraram os camelídeos que estão nos espelhos do auditório, tá bom?